vamos achar só a simetria dos modos de vibração da molécula de água. Então, o primeiro passo é saber quais vai ser o número de modos vibracionais. Então, lembra que o grau de liberdade vibracional vai ser 3n menos 6, que a gente pega os graus de liberdade total da molécula, dos átomos, né, 3n, e subtrai os graus de translação e rotação. Então, no caso da molécula de água, a gente vai ter 3 graus de liberdade vibracional. Então, a gente tem que ter 3 vibrações possíveis. A gente sabe a geometria da molécula de água. Então, a gente encontra o grupo de ponto dela, C2V, como a gente já vinha fazendo. E agora a gente tem que obter a operação de simetria para cada átomo invariante. Então, no grupo C2V, a gente tem que, para cada operação de simetria, a gente tem que achar o número de átomos invariantes em cada operação de simetria, que é esse NR. Então, para o E, o número de átomos que vão ficar na mesma posição, ou seja, de átomos invariantes, vai ser 3, porque o E é aquele elemento neutro no grupo. Então, a gente tem 3 átomos que vão ficar na mesma posição. Quando a gente faz a operação C2, a gente viu que só tem um átomo que fica na mesma posição, que é o átomo de oxigênio. Então, aqui a gente só tem um átomo que fica na mesma posição e os outros 2 hidrogênios são trocados. Para o sigma V, aqui, esse vai ser o sigma V YZ, que ele contém só o átomo de oxigênio. Então, só o átomo de oxigênio vai ficar na mesma posição e os átomos de hidrogênio vão ser trocados. Então, a gente tem um átomo que fica na mesma posição. Já para o sigma V, que é o XZ, que ele contém os 3 átomos, a gente viu que os 3 átomos vão ficar na mesma posição. Então, a gente tem NR igual a 3 aqui. Então, a gente achou o número de átomos invariantes para cada operação de simetria. Então, agora o passo 4 é obter o traço da matriz de transformação para cada operação. Só que a gente não precisa saber a matriz. Tem 2 fórmulas que a gente pode usar para achar o traço de cada operação. Então, essa primeira forma é para achar o traço de operações da operação identidade e a rotação, que são operações próprias. E essa segunda fórmula aqui, então, é para achar o traço das operações impróprias, que são operações de rotorreflexão, inversão e reflexão. Então, você vê que elas vão ser dadas, o traço da matriz vai ser dado em função do NR, que é o número de átomos invariante, e em função do cosseno de φ, aqui que é o cosseno, o φ é o ângulo que vai ocorrer a operação de simetria. Por exemplo, um C2 a gente sabe que o ângulo é de 180 graus, que a gente está rotacionando de 180 graus. O C3 é de 120 e assim por diante. Para as operações de identidade, a gente pode considerar que o ângulo é 0 ou 360. Então a gente está mantendo a molécula inalterada ou fazendo uma rotação de 360 graus, que é o que é equivalente. Para as operações de rotação e rotorreflexão, a gente usa o 360 sobre n, assim como a gente faz para achar a operação no eixo de rotação possível. Para operações de reflexão, a gente usa o ângulo de 0. E para as operações de inversão, a gente usa o ângulo de 180. Então, agora a gente tem que achar quais são esses valores. De 1 mais cosseno de φ e menos 1 mais 2 cosseno de φ. Então, para as operações em identidade e rotação, a gente vai usar a fórmula de 1 mais 2 cosseno de φ. Então, quando a gente substitui 0 no φ aqui para a identidade, a gente acha o valor de 3. Quando a gente substitui 180, porque a gente está fazendo uma rotação de 360 sobre 2, no caso do C2, a gente vai achar o valor de menos 1. Agora, para as operações impróprias, a gente usa o valor de menos 1 mais 2 cossenos de φ. Então, no caso aqui, a gente tem duas operações impróprias, que são as duas reflexões. Então, lembra que a reflexão a gente vai usar o valor de ângulo igual a 0. Então, substituindo aqui, a gente tem
os dois valores igual a 1 aqui. Então agora, para as operações próprias, a gente multiplica, a gente tem essa representação. Então agora a gente tem que multiplicar esse 1 mais 2 cosseno de φ por nr menos 2, que é segundo essa fórmula das operações próprias. Então aqui a gente tem 3 vezes 1, então o caráter final para a operação E vai ser igual a 3. No caso da operação C2, a gente tem menos 1 vezes menos 1. Então a gente está nesse caso aqui. Menos 1 vezes menos 1. Então o caráter final dessa representação vai ser igual a 1. Agora a gente vai para as operações impróprias. Então agora no caso das operações impróprias, a gente tem que multiplicar o nr pelo valor de menos 1 duas vezes o cosseno de φ. Então nesse caso do sigma V' aqui, a gente tem 1 vezes 1, então o caráter final é 1. Agora, para o outro sigma, então a gente tem que o nr é igual a 3, vezes 1, que é o menos 1, 2 cosseno de φ. Então, o caráter final aqui da representação vai ser igual a 3. Então, essa representação final que a gente encontrou aqui é a representação de simetria para os 3 modos vibracionais possíveis na água. Então, aqui a gente só tira os modos vibracionais. Os modos de translação e rotação, eles não aparecem nessa representação final. Então a gente vê que o E é igual a 3, C2 é igual a 1, sigma V' é igual a 1, sigma V aqui é igual a 3. Então, agora a gente tem que reduzir essa representação para encontrar a simetria de cada modo. Então a gente usa aquela fórmula de redução, onde o número de representações daquele elemento de simetria vai ser dado em função dessa fórmula. Então 1 sobre H, que é a ordem do grupo, vezes o somatório do caráter da representação redutível, da irredutível e da classe do grupo. Então a gente tem que fazer essas operações para cada elemento de simetria. Então vamos começar aqui para o caso do A1. Então o A1 a gente tem no grupo C2V, o A1 é o grupo totalmente simétrico, então ele vai ter caráteres aqui para todas as operações igual a 1, e essa é a nossa operação redutível. Então, para o primeiro elemento aqui, a gente tem 1 sobre 4, que é a ordem do grupo, então a gente tem 4 operações de simetria, então o H é igual a 4, então aqui a gente tem 1 sobre 4. Para o segundo elemento aqui, já dentro da somatória, a gente tem 1, que é a representação, é o caráter do elemento A1, vezes 3, que é a representação, é o caráter da representação redutível que a gente achou, vezes 1, que é a classe do elemento E aqui, que a gente só tem 1. Agora, quando a gente vai para o próximo, de novo, a gente tem a classe do C2, que é 1, vezes 1, que é o caráter da representação irredutível, no caso aqui A1, vezes 1, que é o caráter da representação redutível dos nossos modos vibracionais. Mais o próximo termo, que é referente ao primeiro sigma. Então a gente tem 1 da classe do sigma, a gente só tem um plano sigma V, equivalente, né? Vezes 1, que é o caráter da representação irredutível a 1, vezes 1, que é o caráter da representação redutível dos modos vibracionais. Agora, quando a gente vai para o último termo, que é em relação ao sigma V', então a gente tem 1, que é a classe do sigma V', vezes 1, que é o caráter da representação irredutível a 1, vezes 3, que é o caráter da representação redutível que a gente achou. Então, quando a gente faz essa conta aqui, a gente vê que o número de elementos A1 vai ser igual a 2. Então, a gente tem 2 elementos A1 dentro dessa representação redutível dos modos de vibração. Então, agora a gente tem que fazer isso para os outros elementos de simetria. Então, quando a gente olha na tabela de caracteres, o elemento A2 vai ter essa representação irredutível,
considerando a nossa representação redutível. Então, de novo, a ordem é igual a 4. Primeiro termo é em relação ao E. Então, a gente tem 1 da classe do E, 3 da classe do caráter da representação redutível e 1 do caráter da representação irredutível A2. O próximo termo, então, é em relação ao C2. A gente tem 1 da classe do C2 vezes 1 da representação redutível e vezes 1 da representação irredutível A2. Terceiro termo aqui, então, agora é do sigma V. A gente tem 1 da classe do sigma V, 1 da nossa representação redutível e menos 1 da representação irredutível A2. E o último, então, é o sigma V', que a gente tem 1 da classe do sigma V', 3 da nossa representação redutível e menos 1 da representação irredutível do A2. Então, quando a gente faz essa conta aqui, isso vai ser igual a zero. Então, a gente não tem nenhum elemento A2 dentro da nossa representação redutível de simetria dos modos vibracionais. A gente tem que fazer isso para o B1 também. Então, de novo, a gente faz a mesma conta. E para o B1, a gente também encontra que o número de elementos B1 vai ser igual a zero. E agora a gente faz para o último elemento de simetria, que é o B2. Então, fazendo essa conta, a gente vai encontrar que a gente tem um elemento B2 nesse modo de vibração aqui. Então, a gente reduziu nossa representação de simetria dos modos vibracionais em representações redutíveis. Então, a gente achou dois modos A1 e um modo B2. Então, na espectroscopia vibracional, agora a gente tem que ver qual vibração vai ter simetria adequada para a gente observar ou no infravermelho ou no Raman. Então, na espectroscopia vibracional, a gente ou trabalha no infravermelho, que a condição para a gente observar uma vibração no infravermelho é que essa vibração leve a uma variação do momento de dipolo. E a gente viu que e no Raman, a condição da gente observar essa vibração é que essa vibração leve a uma variação da polarizabilidade. Então, a gente, só lembrando aqui que eles são processos físicos diferentes, mas medindo a mesma coisa. Então, como que a gente sabe quais vibrações vão ser observadas no infravermelho e quais vão ser observadas no Raman? Através da simetria das moléculas. Então, a gente tem o que a gente chama de regra de seleção. É o que vai selecionar as vibrações que vão aparecer em uma técnica ou em outra. Então, no infravermelho, a gente viu que a gente tem que ter uma variação de momento de dipolo, que vai ser dado por essa equação aqui na quântica, que o μ é o momento de dipolo. Então, esse momento de transição de dipolo IF está representando a variação de momento de dipolo que ocorre durante a vibração molecular. Então, aqui, πcV é a função de onda do estado inicial e πcV' é a função de onda do estado final, vezes dentro do operador de momento de dipolo. Tudo isso integrado no espaço inteiro. Então, a gente não precisa resolver essa integral, a gente pode usar a simetria para saber se essa integral vai ser igual a zero ou diferente de zero. Então, a gente tem que pegar a representação de simetria da função de onda final, que é esse gama πcF, a representação de simetria da função de onda inicial, que é o gama psi, e aqui no meio a gente tem então a representação de simetria do momento de dipolo. Então, o que vai entrar aqui é o momento de dipolo. A gente pode separar o momento de dipolo nas suas contribuições x, y e z. Isso daqui a gente consegue tirar direto da tabela de caracteres. Então, a gente sabe a representação de simetria olhando para a tabela e vendo qual que é a representação de simetria dos vetores x, y e z. Então, a gente tem que saber a representação de simetria da vibração, que a gente está considerando, do momento de dipolo e do estado inicial. Quando a gente multiplica esses elementos de simetria, o resultado dessa multiplicação tem que conter o termo totalmente simétrico do grupo de ponto em questão.
O termo mais simétrico seria o A1G, mas seria o grupo, para grupos que não possuem esse elemento de simetria A1G, a gente tem que sempre olhar a primeira linha da tabela de caracteres. Então, para a gente saber se essa integral vai ser diferente de zero e o modo de vibração vai ser observado no infravermelho, a gente tem que multiplicar a simetria da função de onda final, do momento de dipolo e da função de onda inicial e ver se essa multiplicação vai conter o termo totalmente simétrico do grupo de ponto, que é o elemento de simetria da primeira linha da tabela de caracteres. No caso do ramo, a gente viu que tem que ser a polarizabilidade variar para a gente observar o modo no ramo, o modo de vibração no ramo. Então agora a gente trabalha com o momento de transição de polarizabilidade entre estado final e estado inicial. Então de novo aqui, psi é a função de onda do estado inicial, psi f é a função de onda do estado final e o alfa é a função da polarizabilidade, é o tensor de polarizabilidade. Então na simetria a gente tem que de novo multiplicar a simetria, o elemento de simetria, a representação de simetria para cada elemento aqui da integral. Então a gente tem a representação de simetria da função de onda final. Agora aqui no meio vai entrar a polarizabilidade vezes a simetria da função de onda inicial. E esse resultado aqui tem que conter pelo menos um termo totalmente simétrico do grupo de ponto em questão. Agora, a polarizabilidade, a gente sabe que é um tensor, então ela depende de duas coordenadas cartesianas ao mesmo tempo, então ela tem essa cara aqui, é uma matriz 3×3, então na primeira posição aqui a gente tem a polarizabilidade XX, na segunda XY, XZ e assim por diante, YX, YY, YZ, ZX, ZY e ZZ. Então são coordenadas quadráticas que a gente consegue tirar também da tabela de caracteres. Então, olhando para a tabela de caracteres, onde a gente vê que tem uma coordenada quadrática que depende de duas coordenadas cartesianas simultaneamente, a gente tem a representação de simetria da polarizabilidade. Então, para saber se o modo é ativo, a gente tem que fazer essas multiplicações de simetria. Então, isso daqui é o que define para a gente a regra de seleção, se a gente vai observar a banda no infravermelho ou no ramo. No caso da espectroscopia vibracional, o estado vibracional fundamental, inicial, sempre vai ser totalmente simétrico. Então a gente sempre usa, para a função de onda inicial aqui, o termo totalmente simétrico do grupo de pontos. Então a gente olha a tabela de caracteres, vê qual que é o termo da primeira linha, que vai ser o termo totalmente simétrico, que pode ser A1 ou A1G. Então a gente usa essa representação aqui. Então o estado inicial é sempre o termo totalmente simétrico. O estado final é aqueles modos vibracionais que a gente acabou de derivar da tabela de caracteres, que a gente achou a representação redutível dos graus de liberdade vibracional. Então a gente usa aquelas representações de simetria para a função de onda final. E no caso do infravermelho, o momento de dipolo a gente tira direto da tabela, que são as coordenadas lineares aqui. E no caso do ramo, a polarizabilidade a gente também tira direto da tabela de caracteres. E como que a gente faz a multiplicação então dessas representações de simetria? A gente tem o que a gente chama então de produto direto entre as representações. Então existem tabelas de representações, mas tem algumas regrinhas diretas aqui que a gente pode ver. Então quando a gente multiplica um termo A por vezes um termo A, ele vai ser igual a A. Se for A vezes B, vai ser igual a B. Se for B vezes B, vai ser igual a A. E assim por diante. Então, se a gente tem o termo 1 vezes 2 vai ser igual a 2, 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Só que 2 vezes 2 vai ser igual a 1. Então, tem essas regrinhas que a gente pode seguir. Ou a gente pode multiplicar cada caráter da tabela de caracteres, um por um, e ver qual que vai ser a representação final. Então, por exemplo, aqui no caso do grupo de pontos C3V, se a gente quiser saber
o produto direto de A1 vezes A2, a gente pode multiplicar cada entrada aqui de A1 vezes A2, cada caractere do A1 e do A2. Então, por exemplo, no caso do E, 1 vezes 1, primeiro termo é 1. No C3, 1 vezes 1, segundo termo é 1. No sigma V, 1 vezes menos 1, o terceiro termo aqui vai ser igual a menos 1, então. Quando a gente compara com a tabela de caracteres, então, A1 vezes A2 vai ter essa representação irredutível, 1, 1 menos 1. Quando a gente olha na tabela de caracteres, a gente vê que essa representação é igual a 2. Então, A1 vezes A2 vai dar uma representação A2. Agora, se a gente fizer E vezes Z, a gente tem 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes menos 1, 1, 0 vezes 0, 0. Agora a gente não consegue tirar direto comparando a tabela de caracteres, que agora a gente tem uma representação redutível. Então a gente tem que usar aquela fórmula de redução no grupo de pontos C3V e achar as representações irredutíveis que vão fazer parte dessa representação redutível. Para facilitar, existem... Então a gente tem que usar essa fórmula para redução. Então, quando a gente faz essa redução, E vezes Z vai ser igual a 1 mais A2 mais Z. Para facilitar, existem sites que têm tabelas de multiplicações para cada grupo de ponto. Então, por exemplo, aqui eu retirei essas tabelas desse site aqui, o webqc.org. Então, por exemplo, para um grupo de ponto D3H, a gente tem essa tabela de caracteres e a gente tem essa tabela de multiplicação do produto direto dos elementos. Então, aqui na primeira linha, a gente tem todos os elementos de simetria, assim como na primeira coluna, a gente tem todos os elementos de simetria desse grupo de ponto, e no encontro de cada linha com cada coluna, a gente vai ter o resultado do produto direto dessas representações. Então, aqui, por exemplo, a representação A1' vezes A1', o resultado vai ser A1'. Agora, se a gente quiser saber o resultado de E vezes Z, E vezes Z vai ser A1' mais A2' mais Z'. Então, essas tabelas já dão para a gente todos os resultados dos produtos diretos. Então, fica mais fácil também, a gente não precisa ficar fazendo toda hora aquelas redução para achar qual que vai ser a representação de simetria do produto direto. Então, voltando para o caso da água, a gente fazendo aquele procedimento de encontrar os números de átomos que mantém inalterado, depois achar o caráter da representação redutível dos modos vibracionais, a gente chegou nessa representação de simetria para os modos vibracionais. Então a gente encontrou 2A1 e uma vibração B2. Olhando para a tabela de caracteres do grupo C2V, então, da água, a gente tem que achar a representação de simetria do momento de dipolo, por exemplo, para saber quais vibrações vão ser ativas no infravermelho. Então, quando a gente olha o momento de dipolo, vai ser as representações lineares, então x, y e z. Então, vibrações que tiverem a mesma simetria do momento de dipolo, elas vão ser ativas no infravermelho. Então, as vibrações A1 têm a mesma simetria que o momento de dipolo no eixo Z, então elas vão ser ativas no infravermelho. E as vibrações, a vibração que a gente achou que tem simetria B2, tem a mesma simetria do vetor do momento de dipolo na direção Y. Então, ela também vai ser ativa no infravermelho. Agora, para o ramo, a gente tem que olhar para as coordenadas quadráticas. Então, a gente tem x², y², z² e assim por diante, que são cada entrada daquele tensor de polarizabilidade. Então, nesse caso, as vibrações que tiverem mesma simetria de alguma coordenada quadrática da tabela de caracteres vão ser ativas no ramo. Então, as vibrações A1 são ativas no ramo, que elas têm a mesma simetria que a polarizabilidade XX, YY e ZZ. E a vibração B2 vai ser ativa no ramo porque ela tem a mesma simetria que a polarizabilidade YZ.
Tudo bem? Então aqui a gente consegue ver quais vibrações vão ser ativas em cada tipo de espectroscopia vibracional. No caso da água, as 3 vibrações que a gente encontrou são ativas nas 2 técnicas, mas nem sempre é isso que ocorre. Então, as vibrações que a gente encontrou para a água, a gente encontrou 3. Um deles é um modo de estiramento assimétrico, onde os hidrogênios estão vibrando fora de fase, então, enquanto um está mais próximo do oxigênio, o outro está mais afastado. E essa vibração cai por volta de 3.756 centímetros menos 1. O outro modo, que a gente chama de V1, Ni1, né, é o modo simétrico, em 3.652. Então, a gente tem estiramento simétrico dos hidrogênios. Os dois se aproximam e se afastam dos núcleos do oxigênio simultaneamente. E a gente tem a deformação angular, que a gente chama de Ni2, que é em 1595, que é então a variação do ângulo de ligação hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, quando a gente olha o espectro infravermelho da água, a gente vê que a água tem uma alta absorção no infravermelho, né? Justamente por causa desses 3 modos. Então, o modo de deformação angular aparece como uma banda muito forte. O modo a gente consegue ver o outro modo de estiramento Ni1 aqui na região de 3.652, que também é um modo muito forte. E o modo Ni3, que é estiramento antissimétrico, em 3.753 também um modo VS aqui, Very Strong, que também é muito forte. Então os 3 modos fundamentais da água, os 3 modos normais são extremamente fortes. E a gente também consegue ver algumas bandas harmônicas, como por exemplo essa em 3.151, que é a primeira harmônica do modo de deformação angular, e ela aparece com uma intensidade mediana. Então ela aparece com aproximadamente o dobro da frequência do modo fundamental da deformação angular. E a gente consegue ver também modos de combinação aqui, já em frequências muito altas. Então, por exemplo, a combinação do Ni2 com Ni3, que é a combinação do modo antissimétrico com o modo de deformação angular, e tem uma combinação da harmônica do modo de deformação angular com o modo de estiramento antissimétrico. A gente consegue ver lá para frequências acima de 5.000 centímetros ou menos 1. Então essas são as bandas resultantes da combinação de diferentes modos. Então, no espectro da água, a gente espera pelo menos 3 modos fundamentais com uma alta intensidade. Então, por esse método de simetria, a gente só sabe quais bandas vão ser ativas ou inativas. Então, quando a gente fizer a multiplicação de simetria do modo normal com com o momento de dipolo, para ver o infravermelho, e quando tiver o termo totalmente simétrico, a gente sabe que aquela vibração vai ser ativa no infravermelho, mas a gente não consegue saber a intensidade dessa vibração. Para saber a intensidade, a gente tem que realmente resolver aquela integral e tirar o valor real daquela integral para saber qual seria a intensidade esperada. Que é isso que programas de mecânica quântica fazem, por exemplo. A gente viu que no caso da água, as vibrações são ativas tanto no infravermelho quanto no Raman, mas eu falei que não é sempre assim que ocorre. Um exemplo que eu trago aqui é do tetracloreto áurico. Então, é o UCl4-, então ele é um ácido, né? É ácido tetracloro áurico. A gente tem 4 cloretos ligados ao ouro. Esse complexo tem uma carga -1 e a gente tem o hidrogênio como contraíon. Ele tem uma estrutura quadrado plana, com átomo de ouro no centro e os 4 cloretos formando um quadrado plano aqui. Quando a gente acha o grupo de ponto dessa molécula, a gente vê que ele tem um grupo de ponto D4H. Então, o grupo de ponto D4H ele tem um centro de inversão. Então, por ele ter um centro de inversão,
as bandas, os modos vibracionais ativos no infravermelho não vão ser ativos no ramo. Então, se a gente olha aqui, os vetores de momento de dipolo x, y e z vão ter simetria A2U no caso do Z, e no caso do x e y vão ter simetria EU. Aqui no caso do vetor x e y, eles estão no modo degenerado EU, então a gente tem que tratar o vetor x e y sempre juntos, tá? Então, eles têm essa simetria. Então, vibrações com uma dessas duas simetrias vão ser ativas no infravermelho. Agora, se a gente olha para o Raman, a gente vê que a polarizabilidade ela tem tensores de simetria A1G, B1G, B2G e EG. Então, esses modos vão ser ativos no Raman. Então, a gente vê que para essa molécula aqui, para esse exemplo de molécula, os modos ativos no infravermelho não são ativos no Raman e vice-versa. Então, e a gente pode generalizar esse caso para toda molécula que tiver um centro de inversão, isso daqui vai ser verdadeiro. Os modos ativos no infravermelho não vão ser ativos no Raman e vice-versa. Para moléculas que não possuem centro de inversão, a gente pode observar as bandas nos dois casos, aí a gente tem que olhar cada caso do grupo de ponto. Mas sempre que a gente tiver um centro de inversão, essa questão da atividade no Raman no infravermelho serem distintas vai ser verdade.